Olá pessoal, Pastor Maurílio mais uma vez. Estou aqui para trazer mais um vídeo de uma mensagem para os irmãos. E este vídeo eu gostaria de falar como pedir e receber, como pedir um milagre, né, e receber esse milagre. Como pedir a Deus algo e receber. Porque a gente pede tantas vezes e não recebe nada, né? Pede, até cansa de pedir e não recebe nada. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, você desse um like e você pudesse compartilhar com outras pessoas para que elas também recebam este vídeo, a palavra de Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Tiago 4:3, Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. A palavra de Deus é clara, né? O próprio Jesus disse: você pede e não recebe. Por quê? Você pede para gastar no seu próprio deleite e não para cumprir a perfeição do poder de Deus na sua vida. Então, o pedir um milagre para acontecer, para quê? Qual é a função do pedir a Deus? Buscar a Deus um pedido, uma bênção, para recebermos essas bênçãos. É simplesmente para a perfeição de Deus em nós mesmos. É isso que Deus quer. Nós pedimos, quando pedimos para ter abundância, nós pedimos para ter mais, nós pedimos para sentirmos melhor, não é verdade? Para nos alegrarmos, só no nosso deleite da nossa alma, né? do nosso espírito. O problema da nossa alma é que ela quer sentir prazer, não é isso? Ela quer sentir mais tranquila. E quando nós pedimos, Jesus disse: você pede e não recebe, porque você pede para gastar no seu deleite. Nós pedimos quando nós não necessitamos, muitas vezes. Ou às vezes não precisamos pedir, porque Deus sabe. Né? Como Jesus disse, você não vê lá os lírios do campo e os pássaros, que eles não trabalham, não fiam, não faz nada, mas Deus os alimenta, porque Deus sabe da necessidade deles. A necessidade nossa também Deus sabe. Mas Deus quer que nós procuramos e oramos e pedimos, porque Ele próprio fala: pedi e dar-se-vos-á. Medida recalcada, sacudida, transbordante vos medirão a vós. Mas essa medida recalcada, sacudida, transbordante, você pensa logo no dinheiro. Você pensa logo na poupança, você pensa logo na casa, não é? Você pensa logo no carro, é assim que a gente pensa. A alma quer se deleitar. Esse é o nosso erro. Mas quando se trata de uma coisa que nós não temos condição de fazer e pedimos a Deus, Ele vai intervir. Não é para o nosso deleite, é para a nossa necessidade e para o nosso crescimento, a nossa perfeiçoação do nosso espírito, da nossa vida espiritual. O que interessa é a nossa vida espiritual. A Bíblia diz: viva nesse mundo, mas viva como se nele não vivesse. Não é isso? A palavra de Deus diz: viva nesse mundo como se nele não vivesse. Mas como, pastor? Eu vou fechar meus olhos e fingir que eu não vivo? Não, você vai viver, você vai comer, você vai rir, você vai passear, você vai fazer tudo que o de praxe, mas isso não é o mais importante. Para a sua perfeição é aquilo que vem de Deus, o poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que buscar as coisas que vêm de Deus, da palavra de Deus, que alimenta o espírito. Nós temos que alimentar o corpo? Temos. Nós temos todas as nossas necessidades? Temos. Mas é fictício aquilo que Deus faz, aquilo que acontece
aquilo que acontece na nossa alma é fictício, não é verdadeiro, né? A palavra de Deus, nós sabemos que o nosso espírito precisa de alimento, que é a palavra de Deus, nós sabemos que o nosso corpo precisa de alimento, né? Mas a nossa alma, né, é o emocional, e ela não perdura. O emocional na nossa alma, ele não perdura, ele é momentâneo. Este é o problema. O que nós tentamos fazer para satisfazer a nossa alma, ele é momentâneo, ele não permanece. Agora, quando nós buscamos do Espírito, como a fé, exercitar a fé, ter fé que os milagres aconteçam e que a sua vida seja marcada pelo poder de Deus a cada instante, é diferente. Aí sim, aí vai ser por seu próprio crescimento espiritual. Deus, o próprio Jesus disse ali, que você pede e não recebe, porque você quer gastar nos seus deleites. Porque todas as coisas nos vão ser acrescentadas quando nós buscarmos as coisas do Espírito. Viver num mundo como se nele não vivesse é importar mais e dar mais ênfase ao Espírito do que a carne, do que a nossa emoção, né, do que a nossa felicidade, aquilo que é o emocional, que não perdura. Ele é passageiro, é momentâneo, por um momento só você vai viver isso. Mas quando você fortalece o Espírito, é para a eternidade. Isso nunca acaba. O problema nós é esse, é não saber pedir. É não saber usar o poder de Deus na nossa vida para fazer as coisas que são necessárias. Por que não vemos milagres hoje em dia? Por que nós não vemos muitos milagres? Porque a própria pessoa, Jesus disse que às vezes não encontrava fé na hora de curar. Muitas pessoas não foram curadas porque ele não encontrou fé nelas. Então não tem como você agradar a Deus sem fé. Não tem como Deus operar sem fé. É preciso que nós creiamos que Ele faz o milagre. Se você não crê, não vai acontecer. Mas quando você não vive segundo o seu próprio bel prazer, as coisas do Espírito vão se fortalecendo na sua vida. Né? Pedir e não recebe, porque você pede mal para gastar naquilo que é o seu deleite, aquilo que não tem vida eterna, aquilo que é momentâneo, que passa. A sua vida passa, mas o Espírito vai permanecer. Pede para o seu fortalecimento no Espírito, porque o seu Espírito fortalecendo, você vai superar todas as coisas, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o poder, é aquilo que você fala e acontece, é o milagre que acontece, é a intervenção de Deus no seu problema, é isso. Mas a coisa da carne, para o deleite nosso, para aquilo que é momentâneo, não permanece, não tem condição de permanecer, porque acaba muito rápido. Mas buscar primeiro as coisas de Deus, do reino de Deus, são essas coisas que perduram na sua vida. Não perca tempo em buscar aquilo que não te dá vida eterna. Foca em buscar as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus é poder, é milagre, é fogo cair do céu, é o vento parar, é o furacão ir embora, é a chuva cessar, não é verdade? É acontecer na falta de uma comida, né? Deus provê e a comida multiplica, como Jesus fez, Ele multiplicou os pães. Aconteceu isso na minha igreja. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo aqui. Nós pedimos mantimentos para fazer um almoço missionário, carne, arroz, feijão, para fazer um churrasco.
mas veio pouca carne, o povo não trouxe muita carne, e não tinha muita carne, e vendemos muitas marmitas, e vendemos 100 marmitas, e a comida não dava para 50 marmitas. E o diácono falou, pastor, não vai dar, pastor. Eu falei, vai dar, pode fazer e vai enchendo as marmitas, não se preocupa porque não vai faltar comida. Porque a palavra de Deus diz, a farinha da panela não faltará e nem o azeite da botija não vai faltar. Não, nós cremos nisso, eu criei e usei a palavra e disse, pode pôr porque a comida não vai acabar. E a comida não acabou, eu tinha vendido 100 marmitas e a comida deu para fazer 100 marmitas e ainda sobrou comida. E não tinha comida suficiente para fazer 50, mas fizemos 100 e ainda sobrou. É assim, eu creio na palavra assim, né? Literal, ela tem que ser literal. Jesus não multiplicou e não falou que você vai multiplicar. Jesus falou para os discípulos, eles falaram para ele, olha, não tem pão para dar para essa multidão, como é que nós vamos mandar eles embora sem comida? Aí Jesus falou com eles, dá vocês o pão para eles. É só dar, porque a palavra de Deus não falou já que não vai faltar? Então pega o pão e reparte. Não, mas aí se pegasse o pão e guardasse no bolsinho da criança, os peixes, no bolsinho da criança e da família dele, aquilo não multiplicaria. Mas ele tirou daquilo que era o sustento dele, entregou Jesus e houve a multiplicação. Mas se você quer gastar com seus deleites, ou você quer segurar para ninguém ter, e você não vai ter, da mesma forma. É assim que acontece. Então buscai primeiro o reino de Deus, o poder, a palavra, a força da fé, entendeu? De fazer e de cumprir. A prova, faz a prova, dá um passo de fé, mas ninguém quer fazer isso, porque exige muita coisa que a gente não quer dar, exige doação, existe você tirar do seu e entregar para o outro. É isso que é poder de Deus. É quando você está fraco que você começa a blasfemar. A palavra de Deus diz que é ali que você é forte. E você está na hora de ser forte e você está blasfemando de Deus, ou reclamando que Deus não está fazendo. É naquele momento que você está fraco é que você é forte. Essa doideira do Evangelho é assim que funciona. Então busca primeiro o reino de Deus, né? Não fica pedindo e não recebendo. Busca primeiro o poder de Deus na sua vida e você vai ver a diferença de Deus controlar a sua vida. Controla a sua despensa, controla o seu dinheiro, controla tudo o que você tem. Certa vez, me lembrando aqui, mais uma vez para ilustrar, eu já contei isso em vídeos também, mas para ilustrar, eu tinha 50 reais, eu ganhava 500, 50 reais eu tirei para o dízimo. E paguei todas as minhas contas primeiro. Tirei o dízimo e depois paguei todas as minhas contas. Antes de fazer a compra de casa, a compra mensal que eu fazia. Era eu e minha esposa só. E eu fiz todas as contas, paguei tudo, tirei os 50, deixei os 50 no banco, que era o dízimo, e eu não tinha dinheiro para fazer minha compra. E minha compra mensal ficava em torno de 50 também. E aí vem aquela vozinha, usa o dinheiro, é 50, dá para fazer a compra do mês. Aí quando você for lá, você leva o dízimo. Eu falei assim, não, a Bíblia diz que fazei prova de mim, não é isso? Deus fala, fazei prova de mim. Eu falei, não, Deus vai suprir, Ele diz que supre, Ele supre. Eu vou entregar o dízimo. Entreguei o dízimo, e quando eu voltei para o quartel, eu estava na aeronáutica nessa época, e eu voltei para o quartel, lá dentro tinha um Banco do Brasil. E eu fui lá para a conferência do dinheiro, eu tinha tirado 50 para levar para a minha cidade, que era 2 horas de distância de Lagoa, 3 horas de distância de Lagoa Santa, que era Divinópolis, e levei o dinheiro, entreguei em Divinópolis na igreja, e voltamos só com o dia da passagem e pronto, não tinha dinheiro para fazer a compra. Aí na segunda-feira eu voltei no banco, no quartel, para verificar a minha compra, e tinha 50 reais lá. 50 reais, o cruzeiro, não lembro mais, foi há muitos anos, e eu conversei com o gerente, olha, esse dinheiro não é meu, não está na minha conta, olha a conta que eu fiz aqui, paguei isso, paguei aquilo, e zerou, não, esse dinheiro não é meu, você verifica aí se não passou dinheiro de contas de pessoas, porque tinha uns nomes que eram igual ao meu, e ele olhou, eu voltei lá meio-dia, e ele falou assim, olha, o dinheiro é seu, não é de ninguém, não foi transferido de conta de ninguém, o dinheiro está lá, é seu.
Eu falei, eu posso gastar ele se isso com a responsabilidade sua? Ele falou, pode gastar, por minha responsabilidade, o gerente falou. E eu gastei aquele dinheiro, o dinheiro foi para minha conta. Eu entreguei o dízimo, fiz a minha compra e Deus me abençoou. Eu fiquei tão alegre, aquilo me fortaleceu. Então as coisas de Deus, a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus é aquilo que te fortalece. O que te fortalece é a confiança que você tem em Deus, que Ele vai te suprir na hora que você precisa. Entende? Então nós devemos fazer assim, pede, não recebe porque pede mal. Porque pede mal. E age mal também. Ao invés de nós pegarmos, entregar a Deus aquilo, né, como a criança entregou os peixes, os pães, e aquilo foi multiplicado, e sobejou ainda, a minha impressão é que ele levou alguns cestos a mais ainda para a casa dele, porque sobejou, sobrou, e muitas outras pessoas poderiam ter levado. Eu creio que eles devem ter distribuído para pessoas que necessitavam. A nossa vida tem que ser assim, literalmente assim. Não é história para crer e nos alegrarmos. Isso aconteceu, foi lá, só com os profetas, só com Jesus, só com os discípulos, não. Ele ensinou que aconteceria, os sinais seguiriam os que crerem, e esses sinais seguem. Nós temos que buscar crer na palavra de Deus, né? Saber que Deus, Ele supre na nossa necessidade. Receber esse poder, saber como receber esse poder de Deus, essas bênçãos na nossa vida. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e te dê fé, te dê atitudes de um cristão para ver os milagres acontecerem. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.